Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Raman, sou médico otorrino e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre coronavírus e Covid-19. Hoje eu chamei um time de craques aqui, cada um da sua especialidade, para dar a sua experiência a respeito dessa doença que está afetando o mundo inteiro. Então eu convidei o Dr. Silas Barbosa, que é infectologista, o Dr. Silvio Cardenuto, pneumologista, e o Dr. Fares Jorge, que é cardiologista e intensivista. Acho que vai ser muito interessante. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre esse tipo de doença, ok? Olá, tudo bem? Eu sou Silvio Cardenuto, sou médico da Santa Casa de São Paulo, onde eu me formei, fiz residência, sou colega de turma do Alexandre, e sou médico pneumologista e atuo no pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, onde estamos lá enfrentando essa pandemia e estamos aí para tentar ajudar no que for possível, esclarecer algumas dúvidas aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Fares Jorge Abdulmaci. Eu sou cardiologista, sou intensivista, atuo aqui no Hospital do Coração e nos hospitais da Rede DOR. Estou na linha de frente, tanto no pronto atendimento quanto na terapia intensiva, e estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Meu nome é Silas Barbosa, sou infectologista e radiologista do Hospital Emílio Ribas e estamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas de todos. A primeira pergunta é da senhora Lígia, de São Paulo, que pergunta o seguinte: se uma pessoa tem um convênio médico e apresentou sintomas que indicam que ela tenha Covid-19 ou está portadora do coronavírus, ela deve procurar um hospital da rede do convênio dela ou ir a uma unidade do SUS? Lígia, né? A moça, eu acredito que ela, inicialmente, ela deve procurar o seguro de saúde dela, o convênio dela. Não que não é porque o SUS não possa atendê-la ou não deva atendê-la, é porque se a pessoa tem um seguro de saúde, ele tem disponibilidade num hospital privado, ela indo ao hospital a que ela tem direito, o hospital privado, ajuda a aliviar um pouco a pressão sobre o SUS, que vai ser muito grande. Já está sendo e vai ser muito maior. Então, o ideal é que ela procure o hospital privado, o hospital que ela tem direito do convênio dela. Então, agora a epidemia está atingindo mais as classes A e B, né? Então, os hospitais particulares, os convênios, estão mais lotados. E essa situação tende a se inverter à medida que a epidemia avança para a classe C e para a classe D. E então, os hospitais públicos estão relativamente vazios, né? Agora, precisa ver se a Lígia, né? Lígia, ela preenche os critérios para procurar um médico, né? Então, porque se ela tiver com tossinha, febre, não muito alta, não muito prolongada, então é mais interessante que ela aguarde em casa, só procurar assistência médica se ela tiver falta de ar. A outra pergunta do senhor Roberto, de São Paulo, que pergunta o seguinte: após os primeiros sintomas e se estamos em quarentena residencial, qual é o prazo para nos sentirmos livres do vírus? Passando essa fase, nos tornamos imunes ao vírus? Então, é difícil saber quanto tempo a gente ainda fica com o vírus no corpo, né? Mas alguns estudos têm mostrado que quando você recebe alta, aí acho que o Félix pode ajudar também, da UTI, de uma internação hospitalar, você faz novamente o PCR e vê se você ainda tem vírus, né? Aí você está tranquilo. Agora, numa infecção que a pessoa ficou em quarentena, são 14 dias, que é o tempo que está sendo aceito como o tempo de contágio máximo, né? Embora
tem havido relatos de contágio de até 27 dias, né? A segunda pergunta é sobre a efetividade dos anticorpos, né, depois que a gente tem a doença. Não se sabe, está começando agora a se fazer testagem em profissionais de saúde, é o que vai ser feito no Brasil também, mas acredita-se que os anticorpos sejam efetivos. Inclusive, já está usando o soro de pacientes convalescentes, acho que o Félix pode falar isso com mais propriedade, como tratamento dos pacientes graves. Olha, eu concordo com o Silas e tem que realmente lembrar que 80% dessas infecções por coronavírus são gripe simples, tá? É um resfriado comum, uma febre baixa, alteração do olfato, do palato. Não tem necessidade de ir para o pronto-socorro. Sinceramente, melhor ficar em casa. Agora, existe a segunda e a terceira fase dessa doença, né? A segunda fase, quando piora, e aí realmente, quando tem falta de ar, quando tem febre, né? A mídia já está informando tudo isso, aí tem que procurar o hospital, sim, para fazer exames de sangue, de laboratório e tomografia de tórax. Em relação ao tratamento com plasma, 5% dos pacientes que internam, eles acabam indo para a UTI. E, lamentável, a estatística de mortalidade é alta. Desses 5%, 80% acabam indo para a intubação, desenvolvem insuficiência respiratória aguda e realmente se complicam. E tem, entre essas complicações, o consumo de plaquetas e acaba realmente levando para uma coagulação intravascular, com aumento de alguns marcadores, né? Aumenta a ferritina, aumenta o DHL, que é lesão pulmonar, aumenta o dedímero, e hoje essas pessoas que conseguem sair, que têm comprovadamente um corona positivo, estão em casa, já se recuperaram, está tendo realmente agora o Hospital Sírio-Libanês, o Einstein, o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, um estudo, né? O CONEP autorizou esse estudo. CONEP é a Comissão Nacional de Pesquisas de Ética e Pesquisa, então, para fazer uma doação de plasma, que essas pessoas, a gente entende que já tem um anticorpo, já tem uma defesa, para poder doar o plasma para pessoas graves em terapia intensiva. Isso, pessoal, realmente um estudo inicial, mas está valendo, porque assim como surgiu a hidroxicloroquina, está sendo feita, então o plasma também é uma outra medida que veio aqui também para ser pesquisada. Temos a pergunta aqui da senhora Maritânia, de Paulo Afonso, na Bahia. Ela pergunta o seguinte: como está a situação hoje no Brasil a respeito do coronavírus e como está essa tal curva? Eu acho que ainda está na ascendência. Eu acho que a gente não chegou ao pico ainda, sinceramente. Estamos aguardando a piora e eu acho que ainda a gente não chegou, não. Eu acho que a gente está no pico. O que acontece é o seguinte, essa pessoa que, a Maritânia, né? Não é isso, Maritânia? Que enviou a pergunta. O local onde ela está na Bahia, não é isso? Há de se entender que o Brasil é bem diferente da realidade, por exemplo, da Itália, da Espanha, de países menores. Então, o que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns centros com uma densidade populacional maior, é diferente do que está ocorrendo em cidades menores, né? Nessas cidades menores, existe uma possibilidade melhor de se fazer o controle mais individualizado, mais próximo, do que num grande centro urbano. Então, a curva ela vai crescer muito mais exponencialmente num centro urbano como São Paulo, Rio, por exemplo, do que numa cidade que não seja que não tenha uma grande densidade populacional, né?
Mas, falando no geral, no global, em termos de Brasil, de fato, a gente ainda deve estar nessa fase ascendente, e nós não sabemos ainda até quando isso daí vai durar. Temos uma pergunta da senhora Kátia Roberta, de São Paulo, que é a seguinte: diante do avanço dos casos confirmados, é certo afirmar que o modo de transmissão é somente o que está sendo anunciado? Então, o que eu ia comentar, acho que era isso que você ia falar agora, Alexandre. A grande discussão é se existe ou não transmissão vertical, da mãe para o feto. Esse tipo de transmissão, acho que ainda não está definido, ainda não tem. Estamos diante de uma doença nova que surgiu aí a coisa de 3 a 4 meses, que ela eclodiu mesmo no mundo inteiro. Então, é difícil a gente afirmar categoricamente que tenha transmissão vertical, ou seja, da mãe passar para o feto, mas, tecnicamente, essa possibilidade pode existir, sim, como qualquer outro vírus. Outra pergunta é da Camila, de Guarulhos. Ela pergunta o seguinte: se a maioria da contaminação acontecer em junho, julho e agosto, não será pior, pois é inverno? Não será mais perigoso nesses meses? Eu acho que aí tem uma certa confusão se é melhor ter agora, se é pior ter no inverno, essa coisa. O que é muito claro, e tem que ficar muito claro para toda a população, é que mais importante do que a época em que vão aparecer os casos de coronavírus, quanto mais espalhado tiverem os casos, esse é o ideal, porque que vão ter muitos casos, nós sabemos que vão ter. Então, o que acontece? Se abre tudo agora, escolas, comércio, tudo, num período muito curto de tempo, vai ter um pico grande de doenças, né? Fora. Pode sim. Então, daí o Ministério da Saúde ele acabou adiantando as vacinas, e o ideal é que todo mundo se vacine. Pelo menos contra H1N1 ele fica protegido. Contra coronavírus ainda não tem vacina. Então, durante o frio, não que a pessoa ela vai estar pior, né? Mas vai estar mais disseminado o vírus, porque o vírus gosta do frio. Não o frio lá do hemisfério norte, mas acredito que realmente deva ser pior. Concentração de casos no período de tempo. Então, na verdade, não vai fazer muita diferença se vai aumentar o número de casos agora ou lá. Não é que não vai fazer muita diferença. Se o número for muito aglomerado num determinado período de tempo, nós não vamos ter como atender. A questão não é o número de casos, o momento dos casos, mas sim se nós vamos ter condições de atender a todos. Então, por isso que a intenção do isolamento social, que provavelmente é essa dúvida de quem está perguntando, não é que vai ser pior fazer agora ou fazer mais para frente, é que se liberar agora vai concentrar muito o número de casos num período de tempo que a gente não vai ter condições de dar atendimento, que foi o que aconteceu lá na Itália, na Espanha, em outros países onde apareceram um número enorme de casos ao mesmo tempo, que está acontecendo em Nova York também, ao mesmo tempo, e o serviço de saúde não tem como dar conta disso daí. Então, se for se liberar agora, por exemplo, isolamento social e para ter a doença agora, nós não vamos conseguir atender todo mundo. Então, a ideia, aquela história de achatar a curva, é isso daí, para tentar ser o mínimo possível por vez para conseguir atender todo mundo. O Paulo pergunta o seguinte: gostaria de saber que quem já foi curado do corona pode pegar novamente. Então, se quem já foi curado do coronavírus pode pegar novamente. Isso ainda não se sabe, né? Se o anticorpo vai ser efetivo, né? E por quanto tempo? Se a gente não vai ter que tomar vacina todo ano, por exemplo, como toma da influenza. Né? Então, eu acho que provavelmente não vai ser efetivo, né? Não vai ter um efeito para a vida, né? Mas só complementando o que o Silvio falou, que é muito importante, é que a gente vai ter uma diminuição do coronavírus e das outras doenças de inverno também, durante esse período, porque está todo mundo fugindo,
né? Então, vai ter menos H1N1, vai ter menos outros vírus respiratórios, vai ter menos sarampo, né? E agora, nós vamos ter um grande influxo de pacientes agora por causa do coronavírus, e quando voltar o isolamento social, nós vamos ter todas essas doenças de novo. A gente vai ter um segundo pico, porque a gente tem mais de uma epidemia correndo ao mesmo tempo, né? Será que esse isolamento social não vai prevenir também o H1N1? Vai prevenir até o momento que todo mundo se repete de novo e de repente, entendeu? Então vai ser uma transmissão maciça também. E aí o serviço de saúde novamente vai ser porque aqueles que trabalham no hospital sabem, né? Agora tá para as outras coisas está uma tranquilidade, né? Diminuir o número de consultas pediátricas, está uma maravilha os hospitais, né? Nesse sentido. Mas quando voltar às escolas, bom, essas doenças vão todas aflorar ao mesmo tempo também. Acho que a pergunta é interessante na medida que, assim, H1N1 é uma doença que você forma anticorpo, mas você tem que tomar vacina todo ano, ou seja, mesmo tendo tido uma vez H1N1, você pode ter novamente, né? Então, existem vários subtipos de H1N1, por isso que a gente tem que tomar vacina todo ano, não é isso? O vírus é muito mutável, né? Ele está constantemente assumindo novas características, né? Então, ele sendo assim tão mutável, ele é muito perigoso, ele pode se transformar num vírus ainda mais infectante, mais virulento, né? E ele também ele dribla as vacinas, né? É uma característica inteligente do vírus, né? De adaptação. Que coronavírus não é novidade para nós, né? Assim, a gente já tem coronavírus há muito tempo aqui no Brasil. Era um outro tipo de coronavírus. Já tem, a gente já conhecia coronavírus, não é isso? Isso é um outro tipo. Temos o coronavírus alfa, né? Que é responsável por várias síndromes respiratórias, resfriados leves, né? Esse coronavírus, ele vem de uma linha mais antiga, né? Que ele é um pré-coronavírus, se você quiser chamar dessa maneira. E ele está presente no morcego. O morcego, ele passou em 2002 para um mamífero que chama Civet, né? Que era comido pelos chineses, né? Depois, o morcego infectou a água que os camelos bebem e os árabes comem o camelo, tomam leite do camelo. Então, teve uma passagem desse vírus que é ancestral, né, é chamado de vírus ancestral, para um mamífero, e aí facilitou a passagem para o humano, e aí, de novo, sofre mutação, ele se transmite de humano para humano, né? Então, é mais ou menos essa genealogia aí do coronavírus atual. E o coronavírus que nós temos agora, Covid-19 é o nome da doença, e o nome do vírus é SARS-CoV-2, porque o SARS-CoV-1 é o vírus de 2002, na China também. E ele tem uma semelhança de quase 90% com o SARS-CoV-1, né, o vírus atual. Sim. Alguém quer comentar alguma coisa? A mesma Selma pergunta o seguinte, ó. Ela faz uma introdução dizendo assim, não estamos livres de nos sentirmos mal por outros motivos, por outras doenças. E essas, eventualmente, uma doença que você precise ir ao pronto-socorro. No caso de você precisar ir ao pronto-socorro por outro motivo, que cuidados a gente tem que ter? Bom, na verdade, no nosso país, é cultural, a pessoa quer marcar uma consulta, não quer esperar o tempo de ir para o ambulatório. E acaba indo por qualquer motivo, às vezes muito simples, para o pronto atendimento. Não tem essa necessidade. Então, hoje, se a pessoa está com algum problema mais simples, aguarde, entre em contato com o médico de confiança, justamente para evitar, porque os hospitais hoje estão praticamente atendendo só coronavírus. Então, é cultural isso, o pessoal acaba indo para o pronto-socorro por qualquer motivo.
Mas vamos pensar numa situação real, né? Meu paciente ligou outro dia dizendo que o pai dela teve um problema nas costas, uma dor nas costas, porque ele travou, não conseguia se mexer. Ele tem 82 anos. Ele disse que já teve isso outras vezes, que vai no pronto-socorro, toma um relaxante muscular, um analgésico, sei lá, fica lá algumas horas, destrava e volta para casa. No caso de uma dor muito intensa, lombar, uma coisa assim, que cuidados você tem que ter para ir ao pronto-socorro? Na minha opinião... Pode falar, Fares. Continue. Não, eu acho que é simples, né? Eu acho que numa urgência, né? Uma vizinha minha teve uma cólica biliar, teve que ir, né? Então, deu o diagnóstico, é cirúrgico, a gente esfriou o processo, mandamos ela para casa para ela operar depois. Então, nesses casos, tem que ir o mais rápido possível. Vai de máscara ou não vai de máscara? Sim. Eu acho que tem que ir de máscara porque está indo para um ambiente infectado. Sem dúvida, todos têm que estar de máscara. Tanto os profissionais quanto quem está entrando lá na instituição de saúde. O que você ia falar, Silvio? Bom, meu dia a dia é num pronto-socorro e o que eu observei é que, de fato, o número de pessoas que procuram o pronto-socorro hoje reduziu bastante para aqueles que efetivamente precisam. Hoje, a emergência, a gente tem visto lá pacientes que efetivamente precisavam ir ao pronto-socorro, ou seja, chegou um paciente no pronto-socorro, a gente consegue dar... ficar mais atento, porque a pessoa não está indo à toa para o pronto-socorro, pelo menos é uma tendência, isso é uma tendência. A segunda coisa é isso que vocês já estavam introduzindo. Se viu que não tem jeito, que tem que ir ao pronto-socorro, que deva se cercar de todo o cuidado possível, porque está indo para um ambiente potencialmente contaminado. A questão das máscaras, tudo nessa doença é muito novo, tudo nessa doença a gente ouve muita pesquisa, muita coisa que, com uma casuística que é difícil a gente bater o martelo em uma definição. Mas parece que locais onde se usou máscara comum de casa, de pano, coisa assim, indiscriminada, falou para toda a população, olha, para você sair de casa tem que sair de máscara, senão você não pode sair de casa, uma coisa mais firme, parece que a incidência foi bem menor mesmo, foi o caso da República Tcheca. E é um exemplo muito interessante, o pessoal mais disciplinado, mas de toda forma, quem precisa ir ao pronto-socorro, vá, mantenha a distância maior possível dos outros que estão lá na área de espera, vai e foque exatamente no sintoma, procure, se possível, um médico de confiança. Isso é outra coisa que, infelizmente, os tempos modernos tiraram muito essa coisa da pessoa ter... A pessoa tem o cabeleireiro de confiança, o mecânico de confiança, tudo, mas o médico de confiança muitas vezes ele não tem. Então ele recorre a um serviço de emergência ou as unidades básicas de saúde, seja lá o que for. Mas o fato é que quem for, vá tomando os devidos cuidados para evitar ao máximo a contaminação. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais para o Fares, que é o seguinte, ela diz que várias pessoas estão em dúvida sobre os atestados de óbito, alegando que todos estão saindo com morte por Covid, pessoas que morrem de AVC, entre outras doenças não respiratórias, sem suspeita de Covid, estão saindo com atestado de Covid. Depois você vai comentar, Fares. Estão dizendo que os médicos estão sendo obrigados a testarem Covid para inflar os números. Eu li que sobre novas medidas eu entendi. Gostaria que falasse algo para esclarecer a população sobre isso. Como é que é, Fares? Você está na UTI, você está vendo os pacientes com Covid, acho que alguns faleceram, mas o exame não ficou pronto ainda. Então, assim, você tem que dar um atestado, mas o exame ainda não está pronto. Como é que você faz? Eu trabalho em um hospital privado, né? Então, os casos que faleceram com a gente tem que colocar, sim, a patologia de base. Se for acidente vascular encefálico, tem que ser acidente vascular encefálico. Evidente, se há uma suspeita por Covid, no atestado de óbito, existem várias linhas, temos que citar. Então, tem que ser citado. Se o paciente é hipertenso, cardiopata, tudo tem que ser citado no atestado de óbito. Mas não podemos colocar o Covid se realmente não tem exame esclarecendo que realmente teve o Covid.
e não citar a doença de base, né? Como a gente ouviu aí na mídia, uma pessoa que morreu de infarto e colocaram Covid, né? Não sei, foi no Rio de Janeiro esse caso, mas o certo é seguir a ética, né, e colocar a patologia de base no atestado de óbito. Se você não tem o exame ainda, mas o quadro clínico é patognomônico, a tomografia, você está tratando como se fosse, mas o resultado vai sair só daqui a 3 dias, o paciente faleceu hoje. Ele precisa de um atestado para poder enterrar. Você pode, clinicamente, você acha que a clínica é soberana, você pode dizer que ele é Covid mesmo sem o exame ou não? Entendi. A gente inverte. Aí pode colocar sim, se for patognomônico, né, quer dizer, a tomografia, o quadro clínico todo é compatível com o COVID, na primeira linha a causa de óbito é o COVID. Se teve infarto, pode ter sido até decorrência, porque pode existir uma coagulação intravascular disseminada. Sim. E outras complicações podem acontecer. Exatamente. Fala, Silvio. Posso fazer Claro. É assim, a população tem que entender uma coisa assim. Uma pessoa é diabética e é atropelada na rua, ele morreu por conta do atropelamento, não por conta do diabetes. Se a pessoa é diabética, está compensada, está tudo direitinho, não tinha nenhum motivo para ela morrer por conta do diabetes, e de repente faz um quadro respiratório X e morre, ela não morreu do diabetes, ela morreu provavelmente do coronavírus. Entendeu? Então, só que não dá tempo de ter o diagnóstico, o exame propriamente dito. Então, o fato de não ter em mãos o exame, mas haver uma suspeita clínica, mas você está autorizado hoje por uma determinação da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, você pode colocar conforme portaria, número tal, que não me ocorre agora o número, colocar como o coronavírus como a causa do óbito. É evidente que isso daí, se depois não se confirmar, por exemplo, se depois vier um laudo para influenza, você pode corrigir isso daí posteriormente, tá certo? Mas é evidente que para colocar aqui, né, como a causa do óbito foi coronavírus, tem que ter um mínimo de embasamento. Não é o que causou alguma dúvida é assim, por exemplo, o paciente já tem uma sequela de um acidente vascular cerebral, está lá acamado, coisa e tal. Mas, por outro lado, estava equilibrado, estava compensado. Então, não é que ele morreu por conta do AVC. Teve algum elemento que fez sugerir que fosse uma infecção por coronavírus. O número de casos de coronavírus e de óbitos por coronavírus provavelmente vai aumentar bastante, porque tem muito exame que está represado lá na Adolfo Lutz. O Silas provavelmente pode falar melhor isso daí. Mas existe um número enorme de exames que estão represados lá, então os números que aparecem hoje na mídia possivelmente vão aumentar bastante ainda, porque deve ter ainda muito positivo ali que não está tendo tempo de ser testado, não está sendo possível ser testado agora. Fala, Silas. Cerca de 20 mil exames estão represados, né? Agora aumentou a capacidade do Lutz e estão conseguindo fazer 1.000 por dia. Então, isso está dificultando, né, o diagnóstico para efeito de atestado de óbito e para análise da epidemia também, né? Agora, quanto à questão do óbito, se é Covid ou não, a implicação seria, por exemplo, o seguro de vida. Se a companhia de seguro vai ou não pagar esse seguro de vida na vigência de uma epidemia. E parece que vai, parece que é obrigado a pagar. Em tese, não, porque eu tenho seguro de vida, eu fui consultar o que cobre e o que não cobre. O meu está muito claro lá, que doenças da natureza, transtornos da natureza, tipo terremoto, tsunami e epidemias, não tem cobertura. Pois é, ontem eu falei com o meu irmão, que ele é alto funcionário de uma empresa de uma seguradora, né? E ele falou para mim que estão pagando, sim, estão pagando, né? Então, eu não sei, pode ser coisas diferentes, né? Vale uma judicialização, no caso. Eu acho que sim, eu acho que vai judicializar isso aí. Quer falar, Fares? Não, eu acho que é isso, concordo com os colegas aí. Tá. É isso aí. A Vanilda de Jales, Estado de São Paulo, faz 3 perguntas. Né? Bem, jogo rápido assim. Existe algum laboratório no Brasil tentando criar vacina para a prevenção? Segundo, o Covid-19 deixa sequelas
Terceiro, posso pegar mais uma vez? Isso aqui acho que a gente já respondeu, né? Então, assim, basicamente, vacina e sequela. Eu tenho dúvidas aqui. Eu vou perguntar para os colegas. Vacina está sendo desenvolvida em todos os lugares do mundo, né? Na Rússia, na China, no Israel, nos Estados Unidos, no Brasil, sim, também tem vacinas em andamento. Todas vão levar um ano, porque necessitam de comprovação de que a vacina ela é inócua, né? Ela não causa dano ao ser humano e que também ela funciona. Então, vai demorar um ano. Aí, minhas dúvidas de sequela, que eu vou perguntar. Silvio, primeiro, existem sequelas pulmonares, que é o órgão-alvo, o órgão mais afetado? Aman, existem sequelas do ponto de vista otorrinolaringológico, né? Félix, existem sequelas sobre o coração, né? Já que é uma doença que também causa miocardite e estressa o coração numa situação de internação prolongada, intubação prolongada, de choque. Então, eu pergunto para os três. Silvio, primeiro, depois eu. Vamos responder na sequência. Vamos lá. Olha, é assim, como a pergunta é público leigo, vou tentar explicar de uma maneira. O vírus ele funciona como um gatilho de uma série de reações que vão ocorrer no organismo, que hoje já aparece na mídia como tempestade imunológica, cytokine storm, traduzido como tempestade imunológica. Mas, de toda forma, assim, o vírus desencadeia uma série de reações no organismo que libera uma imensa quantidade de substâncias. Essas substâncias podem ser deletérias para vários órgãos. No caso dos pulmões, existem substâncias redutoras, que tem um nome muito estranho lá, anion superóxido e tal, e que podem potencialmente levar à fibrose pulmonar, dependendo do balanço entre a quantidade dessa substância e a quantidade que o organismo consegue metabolizar dessa substância. Então, é cedo ainda para a gente dizer o quanto que vai ficar de sequela. Provavelmente, os pacientes egressos lá das UTIs, lá o Fares, que trabalha com isso daí, sabe bem, o quanto esses pacientes egressos e egressos de intubação prolongada e com quadro inflamatório pulmonar muito grande, quanto vai sair com um certo grau de fibrose pulmonar. Isso potencialmente pode ocorrer, mas ainda é cedo para a gente dar em termos de números, porque não temos uma estatística muito... Mas em relação ao quadro desencadeador, o fenômeno fisiopatológico, pode sim ocorrer sequela para os pulmões. Acho que na parte de otorrino, a questão mais importante foi levantada na Coreia, foi a perda de olfato, a diminuição do olfato associada à alteração gustativa. Então, os coreanos levantaram essa hipótese, a gente começou a perguntar para os pacientes como está o seu olfato. E isso, de fato, apareceram vários casos que tinham diminuição de olfato, mas dentro de todas as outras queixas de dispneia e tosse, acaba sendo uma queixa menor. Mas se você fizer uma boa anamnese e perguntar, alguns pacientes notaram realmente diminuição de olfato. Só que alguns deles já se curaram e outros foram para o hospital, UTI, entubados e tudo mais. Quer dizer, não é uma coisa muito importante, assim, do ponto de vista de pergunta de anamnese. Né? Não é por causa disso que o paciente vai ser internado. É bom a gente lembrar que o nervo olfatório é o nervo mais exposto que a gente tem no organismo. Ele está junto da mucosa nasal, né? Ele fica aqui na região do etimoide, então ele fica praticamente exposto ao vírus, ao processo inflamatório. E é um nervo muito frágil também, então uma simples sinusite aguda pode lesar o nervo. Esse vírus ele tem uma característica neurotrópica, né? Então ele pode afetar não só o nervo olfatório, como o nervo oftálmico também. Então já tem casos de amaurose por coronavírus. O que a gente não tem ainda, que eu não posso responder a pergunta, é se isso vai deixar sequela ou não. Eu não acompanhei nenhum paciente que tenha sobrevivido, que tenha me voltado comigo para dizer se melhorou o olfato ou não.
uma coisa muito recente ainda. Então, eu vi pacientes do hospital, lá no Oswaldo Cruz, com perda de olfato, mas que foram para UTI, então, coisas mais graves, eu acabei não acompanhando essa questão olfatória depois. Acho que mais um tempinho, aí, mais 1 ou 2 meses, a gente vai saber se isso voltou ou não. E eu acho que não. Em tese, nervo olfatório, quando é lesado, geralmente não tem mais retorno. Mas é interessante acompanhar depois esses pacientes, para ver como é que eles, se o olfato voltou ou não. Fares. Bom, respondendo direto se pode ter consequência, só lembrando que dos 20% que tem coronavírus, que ficam internados, 5% ficam na UTI. Desses 5% que ficam na UTI, infelizmente 80% falecem. Se tem casos com miocardite, tem, porque o vírus, na verdade, ele causa uma inflamação no corpo todo, né? Várias substâncias, vários hormônios, vários marcadores se elevam, né? Entre eles o dedímero, a ferritina, a interleucina 6, a interleucina 10, e parece que o prognóstico, quando a interleucina 6 sobe, é muito, muito ruim. No caso de miocardite, que inflama o músculo do coração, quer dizer, o músculo, na linguagem popular, ele fica fraco, ele não tem força para bombear. E pode ter miocardite com consequências graves no futuro, pode, depois de 30 dias, o músculo do coração ele não se recupera. E tem casos que não tem na literatura, se fosse só miocardite sem coronavírus, de ir para transplante cardíaco, inclusive. Mas é raro. Tá? A probabilidade é menor de que 1% nesses casos, mas também eu não vi nenhum caso no dia a dia que tenha evoluído com miocardite. O que eu li foram trabalhos que foram apresentados na China, na Europa, que realmente podem ter consequência com miocardite, sim. Eu pergunto assim, como diferenciar uma pneumonia, no caso bacteriana, de um Covid-19? Porque os sintomas são parecidos. O que você acha, Silvio? Como é que você faz o diagnóstico diferencial entre pneumonia bacteriana, pneumococa adquirida na comunidade, e um Covid-19? Bom, aí, na verdade, o diagnóstico diferencial de várias doenças respiratórias, não só pneumonia bacteriana, tuberculose, enfim, tem várias doenças pulmonares que podem dar sintomas parecidos. E aí entra uma questão da anamnese, quer dizer, a história clínica, o conversar com o paciente, ver quanto tempo se instalou, a característica da febre, da falta de ar, como que ela se instalou mais ou menos subitamente, um bom exame clínico e, por fim, o exame de imagem também, que vai auxiliar, né? O exame de imagem numa pneumonia comum, pode ser uma pneumonia lobar, e numa infecção pelo coronavírus são bem diferentes. Uma, do ponto de vista técnico, assim falando em termos médicos, dá um quadro muito mais intersticial, dá um padrão nos métodos de imagem diferente dos quadros bacterianos, né? E também uma alteração importante em relação à tuberculose, por exemplo, né? É mais evidente que nos casos em que há dúvida, em que possa haver alguma sobreposição de doenças, o médico tem que ficar atento para a possibilidade de haver uma sobreposição. Um paciente pode ter uma doença pulmonar, um enfisema crônico, bronquite crônica, ou mesmo tuberculose, alguma doença mais crônica, e sobrepor uma infecção pelo coronavírus. A diferenciação vai pelo exame clínico e alguma coisa no exame radiológico também. A pergunta do Vitor aqui dizendo o seguinte, eu vou perguntar para o Fares, qual é a porcentagem aproximada de pacientes da UTI que se recuperam? Pega a tua amostragem, sem ser estatística mundial, a tua amostragem de UTI, na tua experiência, dos pacientes que foram para a UTI, foram entubados, etc. Ou seja, se você quiser estratificar os não entubados e os entubados, qual é a porcentagem que se recupera? Na tua experiência. Entendi. Não tenho dados estatísticos exatos, né? Não tenho números, né? Mas está seguindo praticamente a literatura, né? Quer dizer, dependendo, por exemplo, vou citar o hospital da Prevent Senior, onde a maioria dos pacientes eram idosos, a morbidade deles era muito alta, pacientes já doentes, né? Cardiopatas, diabéticos, sequelados,
a mortalidade dessa população realmente é muito alta. 80%, 90%, é muito alta. Agora, nas instituições onde eu atuo, já tive paciente que ficou em UTI, realmente a internação é prolongada. Os que não foram para o tubo, evidente, evoluíram melhores, acabaram indo para o quarto, recuperaram, estão em casa. Os que foram para o tubo, alguns se recuperaram, sim. Tá? Acredito que a porcentagem seja essa, em 10% a 20%. É bem pouquinho mesmo. 10% a 20% que se recupera. E se recuperam, exatamente. Alexandre, uma coisa que é importante a gente frisar também é assim, a gente fala muito dos idosos, que é uma população extremamente vulnerável. O grande problema que a gente tem é espaço, possibilidade de internar paciente, certo? Sim. O paciente tem que ficar internado, ou seja, que apresenta algum grau maior ou menor de gravidade, na verdade, até a última vez que eu olhei, estava quase que 50% menor de 60 anos e maior de 60 anos. O que acontece, ou seja, o que ocupa o hospital, ocupa tanto menor quanto maior de 60 anos, numa porcentagem quase que igual. Mas a mortalidade, essa sim é muito maior, em especial em paciente octogenário, etc. Chega a uma mortalidade bem mais alta. Mas em relação à internação, pessoa que precisa ocupar leito hospitalar, independe tanto da idade, porque a gente tem visto muito paciente jovem também ocupando leito hospital com quadros graves. Felizmente, saem mais. A última coisa que eu vi em relação à mortalidade em paciente octogenário chegava perto de 15%. Agora, não sei se esse dado se mantém, a gente precisa ver com mais cuidado o número de óbitos. O que eu tenho visto muito na imprensa, na TV, o pessoal fala em comorbidades, assim, hipertensão, diabetes, cardiopatias, isso fica se repetindo sempre. Ninguém fala muito em tabagismo. Apesar de tabagismo não ser uma morbidade, tabagismo não é uma doença, teoricamente, mas é um fator predisponente. O que você acha se os tabagistas, fumantes e ex-fumantes têm um risco maior de complicar do que os não fumantes? A gente compara fumante, ex-fumante e não fumante. Fumante tem um risco maior, sim. Ex-fumante que parou há mais que 10 anos, o risco é quase igual à população em geral, a menos que 10 anos menos. Aí os riscos têm a ver, em parte, com as alterações estruturais que o próprio, ou seja, o tabagismo pode levar a enfisema, alterações na estrutura do pulmão, propriamente dito, dos pulmões, propriamente dito, né? Além de fato interferir. Existem aí, de novo, uma coisa mais específica para a área médica, mas parece que o tabagismo ele também expõe mais a expressão de um determinado gene que facilita o AC2, né, que a enzima conversora do angiotensina-gênio, também no caso do tabagismo, parece que aumenta a expressão dessa enzima, que é uma facilitadora para a entrada do vírus dentro da célula. Então, de certa forma, o tabagismo também é um fator de risco a mais para o paciente desenvolver o quadro de infecção pelo coronavírus. Independente disso, o paciente que já tem um enfisema instalado, uma bronquite crônica instalada, as doenças relacionadas ao tabaco, ele vai estar só por isso já como um fator de risco a mais para infecção pelo coronavírus. Vamos entrar no módulo de tratamento agora. O pessoal está falando da combinação de hidroxicloroquina com azitromicina. Agora está dando uma polêmicazinha com relação a quando você deve introduzir essa medicação. Isso já virou polêmica, porque o pessoal já introduz só na UTI quando acha que deveria introduzir antes. Talvez ainda a gente não tenha muita experiência com isso, mas pelo menos em tese. Você acha que essa administração precoce, a partir do segundo, terceiro dia de sintoma, pode melhorar a evolução da doença ou não? Os dados clínicos são importantes. Quanto mais precoce você entrar, hoje, nas duas instituições que eu atuo, temos entrado com cloroquina, sim. Hidroxicloroquina, tá? Dosagem de
400 miligramas 2 vezes ao dia, né, por 5 dias, ou uma vez ao dia por 10 dias. Tanto a azitromicina como a hidroxicloroquina hoje são medicamentos de eleição. Temos que colocar assim. Fica questionado, depois, numa segunda fase, depois do 7º, 10º dia, o uso de corticoide. Tá? Então, também é questionável, mas também está sendo estudado. Então, a azitromicina tem que ser colocada, hidroxicloroquina também. Nas instituições que eu trabalho, a gente tem usado. Silas, com relação ao BCG, você quer comentar alguma coisa? BCG, só concordando com os dois colegas, eu acho que tem que entrar precocemente com tudo, né? E por quê? A hidroxicloroquina atua essencialmente na redução da carga viral, né? Então, se você diminui o número de vírus, você diminui a lesão, né? Ao epitélio pulmonar, circulando o vírus ao coração, a tudo. E também, usando a azitromicina logo de início, você visa imunomodular a resposta que o Silvio falou, né? Que essa tempestade de citocinas, a liberação de citocinas que vão aumentar a permeabilidade dos vasos e inundar o interstício de pulmão de líquido, né? E, ao mesmo tempo, chamar outras células destrutivas que vão criar uma bagunça no pulmão. Então, o uso precoce dessas medicações, tanto as que fazem o vírus ter dificuldade para entrar na célula, se dividir dentro da célula, e também remédios que estão surgindo agora, como a azitromicina, que procuram imunomodular a resposta do corpo, né? E o que você me perguntou, desculpa, Alexandre, eu acabei me perdendo. Aproveita e fala da ivermectina também. A BCG também, eu falo demais. A BCG está sendo estudada agora, os grandes estatísticos aí estão vendo que os países que têm vacinação por BCG de longa data estão tendo muito menos mortes por Covid, né? Então, países como a Coreia do Sul, Japão, né? O Brasil, que é um país que tem tuberculose, sempre teve tuberculose, então é um costume a gente tomar desde criança a BCG. Esses países são muito diferentes dos países europeus, como a Itália, a França, a Alemanha, onde os casos têm sido mais graves, né? Então, inclusive na Holanda, estão querendo vacinar todos os profissionais de saúde, né, de um certo centro hospitalar lá, para ver se realmente interfere na resposta imunológica e no desfecho, né, dos pacientes que apresentam Covid-19. E ivermectina? Eu li pouco sobre, mas também da mesma maneira, medicamentos nessa linha, ou que vão imunomodular, impedir a entrada do vírus, né, ou impedir a replicação viral. E aí você tem muito pouca experiência, não tem trabalhos consistentes no mundo inteiro, estão sendo feitos. O melhor trabalho, por exemplo, de hidroxicloroquina é um trabalho francês e não foi randomizado. Então, ele perde o valor estatístico, o valor científico, né? Então, agora que estão sendo feitos estudos com todas essas drogas de maneira mais coerente, né? E todo mundo faz na bacia das almas, e o uso, inclusive, do soro de convalescentes, que o Pérez se referiu, né? Também está sendo utilizado na mesma linha, assim, uso compassional, né? Eu não tenho mais nada para fazer com esse paciente, então eu vou tentar dar esse soro aqui, e em alguns lugares tem relatado que ele funciona, né? Mas não é um trabalho científico que vai produzir uma estatística que você possa embasar, né, as suas atitudes do dia a dia naqueles dados.